Olá pessoal, bom dia. Tema único, não poderia ser diferente desse primeiro vídeo dessa quinta-feira, operação da Polícia Federal contra o Jair Bolsonaro e alguns de seus principais aliados. Vou trazer todas as informações aqui para vocês, vamos fazer algumas conexões, com certeza vão ajudar vocês a entenderem partes desse jogo que muitas vezes passam despercebidas, tá? Antes de qualquer coisa, sem desespero, quando a gente se emociona demais, toma decisões equivocadas e assim sempre vai perder. Tem que ter paciência e tem que ser frio nos momentos mais difíceis. Eu vou trazer para vocês aqui agora, antes de começar com as informações, né, dois fatos que eu peço que permeiem, né, a experiência de vocês assistindo esse vídeo por completo até o final, tá? É importante que vocês tenham esses dois fatos em mente quando forem analisar tudo que está acontecendo. Primeiro, o atual diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues, trabalhou durante muito tempo com a senhora Dilma Rousseff. Ele também foi chefe de segurança da campanha do Lula em 2022, o mesmíssimo cargo ocupado pelo Ramagem em 2018, sendo que ele fazia segurança, obviamente, do Jair Bolsonaro, e por isso foi impedido de assumir a diretoria-geral, hoje ocupada pelo Rodrigues. Além disso, ele é amigo pessoal de muito tempo e também de dentro da Polícia Federal com o delegado do caso Adélio. Tá? Segundo fato, pessoal, durante um bom tempo afirmaram que o Bolsonaro implementaria uma ditadura no Brasil, perseguiria seus opositores, e ele não fez nada disso. Né? E agora a gente está vendo tudo isso ser feito justamente contra o Jair Bolsonaro. E aquelas pessoas que fizeram o alerta estão batendo palmas. Então, vocês percebem aí claramente, né, que não existe preocupação nenhuma com defesa da democracia, não é pura ideologia. Né? Todo esquerdista é um tiranete disfarçado de pomba branca. Tá? Porque, no final das contas, o que pesa para eles é o seguinte: tudo que eles fazem, por pior que seja, é sempre em defesa da democracia. E tudo que a direita faz, por melhor que seja, não vale nada. Porque, de acordo com eles, parte de extremistas. E nada que parta de extremistas pode ser bom para a democracia. Tá? Mantenham isso na mente de vocês a partir de agora. Seguinte, passaporte do Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes ordenou que o Bolsonaro entregasse seu passaporte em 24 horas. De acordo com o Fábio Van Garten, advogado do nosso querido ex-presidente, ele já o fez. Tá? Já entregou o passaporte e, enfim, é uma ordem midiática. Né? Porque, por exemplo, se o Bolsonaro quisesse fugir do Brasil, ele não teria voltado dos Estados Unidos, para onde foi antes do final de seu mandato. Voltou ao Brasil, eu inclusive acho que ele não deveria ter voltado, mas voltou. Né? Então ele não queria ficar se escondendo em lugar nenhum. Ele foi à Argentina recentemente, pediu autorização ao STF. E para ir para a Argentina, importante salientar, você nem precisa de passaporte. Não precisa, você vai lá com a tua CNH, carteira de motorista, você entra na Argentina. Né? E também, pessoal, você pegar, né, o passaporte de alguém não é diferente, por exemplo, de você cancelar o passaporte, como já foi feito com várias pessoas. Teve uma senhora que veio dos Estados Unidos passar férias no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, e quando foi deixar o país, o passaporte dela tinha sido cancelado, ela que é de direita, conservadora. Né? Então, assim, é midiático, tá? É uma ação midiática. Ah, mas o Bolsonaro não deveria ter entregado. Porra, gente, tá de sacanagem, né? O que vocês queriam que ele fizesse? Ficasse lá com uma pistola na mão, dizendo, não vou entregar meu passaporte, não. Porra, vamos lá, né? As pessoas não perceberam ainda o que está acontecendo. Outra coisa aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui todos os alvos, tá, dessa operação. A gente vai analisar alguns nomes aí importantes. PF prende 2 ex-assessores de Bolsonaro em operação sobre tentativa de golpe. Antes, pessoal, estão aí os nomes de pessoas que sofreram operações de busca e apreensão, tá? Augusto Heleno, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, né, voltaram novamente a mira para o Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, a gente vai conversar aqui em detalhes sobre ele, Rafael Martins de Oliveira foi preso, Tércio Arnaud, ex-assessor de Jair Bolsonaro, só busca e apreensão, assim como o Braga Neto, e o Valdemar
Costa Neto, que sofreu busca e apreensão, mas depois acabou preso por conta de um outro motivo, tá? Os 2 assessores presos foram Felipe Martins, é importante a gente ler isso aqui, é ex-aluno do escritor de direito Olavo de Carvalho, como se fosse um demérito, né? Como se fosse um problema você ser aluno, ter sido aluno do Olavo de Carvalho. E atuou na campanha de Bolsonaro à presidência em 2018. Foi investigado por ter supostamente realizado um gesto supremacista branco durante sessão do Senado em 2021. Esse caso já foi arquivado, mas vocês veem aí que a imprensa realmente não tem escrúpulos, né? E o Marcelo Câmara é coronel do Exército e ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, assim como Mauro Cid. Anteriormente, foi apontado pela PF como uma das figuras centrais no esquema de extravio e venda de joias recebidas pelo ex-presidente. Vejam aí, anteriormente foi apontado pela PF. Isso já foi esclarecido, já morreu a narrativa das joias. Mas, mais uma vez, a imprensa tem que ressuscitar, né, narrativas furadas para tentar fazer com que a sociedade tenha uma percepção errada a respeito do que está acontecendo. A defesa de Câmara pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, acesso aos documentos que embasaram a operação desta quinta, porque ninguém tem acesso a nada, né, pessoal? Eu vou concentrar aqui, pessoal, a análise em 3 nomes. O Augusto Heleno, o Braga Neto e o Paulo Sérgio Nogueira. Tá? Em outros tempos, eu diria que seria um movimento suicida, né? Quase que kamikaze do establishment, aí, partir para cima dos 2 maiores generais vivos do Brasil, o Augusto Heleno e o Braga Neto. Só que depois que a gente viu o que aconteceu, no que o Exército foi transformado, não vai dar em nada, né, pessoal? Vai dar em nada. Isso aqui que está acontecendo, para a turma do Tomás Paiva, é uma oportunidade limpa de você tirar as pessoas, né, os comandantes do Exército, os grandes generais, do caminho. Porque cedo ou tarde, eles vão implementar o projeto da Guarda Nacional. Isso aí, pessoal, eles já falaram abertamente sobre isso. O Genuíno, o Celso Amorim, a Guarda Nacional Bolivariana. Quem não está sabendo é só pesquisar aí que vocês vão ver. Falam sobre isso abertamente em entrevistas. Então eles têm que eliminar o quê? Os obstáculos. Pessoas que, por mais que não estejam mais na ativa, exercem uma enorme influência na caserna, nas tropas. Né? O alto comando do Exército, um bando de melancia, um bando de sojado, um bando de frouxo. Estão vendo aí, né? Coronel da ativa, outro coronel da ativa respeitadíssimo, sendo alvo de busca e apreensão, sem ter acesso à documentação. Não vão fazer nada, porque eles não se importam, eles só querem garantir o deles. Augusto Heleno e Braga Neto, alvos de busca e apreensão, os 2 maiores generais do Brasil. E aí? Não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Se criarem a Guarda Nacional Bolivariana, né, unindo os exércitos aí do Brasil e de outras ditaduras de esquerda da América Latina, eles vão fazer parte. Por mais que discordem, são sojados, vão fazer parte. Então, é isso, tá? Eu espero, pessoal, sinceramente, coração, até me sinto culpado por isso, que ninguém acredite mais em Forças Armadas no Brasil. O Garnier é outro exemplo, né, que era comandante da Marinha durante a última parte do governo do Jair Bolsonaro e deu declarações, né, que não foram em momento algum antidemocráticas, mas está aí no bolo. Se você ousar se voltar contra o regime, você vai rodar. E esses generais frouxos do alto comando não querem que isso aconteça, querem garantir o deles. Então, não esperem nada. Eu esperei até o dia 30 de dezembro de 2022. Quando o Bolsonaro fez aquela live, anunciando que ia embora, que ia para os Estados Unidos, para mim, toda a lembrança que eu tinha do Exército, né, o meu avô, general, outros membros da família, almirantes, brigadeiros, para mim, morreu tudo aquilo ali. Não a memória que eu tenho dessas pessoas que honravam as Forças Armadas, né? Mas parou ali. O que vem dali para frente
são outras forças armadas. Tá? Aquilo ali foi um divisor de águas. Não esperem nada das forças armadas. Quem falar para vocês que algo vai acontecer partindo delas está mentindo para vocês. Tá? Mentindo. Qualquer pessoa que tenha tentado incutir essa ideia na cabeça de vocês depois que o Lula subiu a rampa, sempre esteve mentindo conscientemente para vocês. Tá? Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa. Quem não se lembra que o Paulo Sérgio, depois que foi divulgado o relatório do Ministério da Defesa, disse o seguinte: o TSE tem um prazo de 10 dias para entregar aquela coisa que a gente não pode nem falar. Depois daquilo, o Paulo Sérgio desapareceu. Ninguém teve mais notícia do Paulo Sérgio Nogueira. Ninguém. O homem evaporou. Tá? Evaporou. Então, o que eu acho aqui é que se ele tiver, né, um mínimo de coragem, se for minimamente diferente daqueles que estão no alto comando, que ele se manifeste e fale o que aconteceu. Seria, né, honroso da parte dele. Falar por que em um dia ele vai lá, aparece todo brabo, dizendo 10 dias para entregar um negócio e depois some. Desaparece. Por que ele sumiu? O que aconteceu? Vamos lá. Vou contar aí para todo mundo, Paulo Sérgio Nogueira. Valdemar Neto, como eu adiantei aqui para vocês, a princípio ele seria alvo de busca e apreensão. Só que é o seguinte, pessoal, parece que encontraram uma arma irregular na casa do Valdemar Costa. Né? Ele não tinha... eu não sei se ele não tem posse de arma ou a arma não estava registrada. Tá? O fato é que ele foi preso por posse irregular de arma de fogo. Tá? O que a gente tem que levar em consideração aqui também, pessoal, é o seguinte: é ano de eleições municipais. E a decisão do Alexandre de Moraes prevê que pessoas que sejam alvo, que tenham sido alvo desta operação, não podem se comunicar entre si. Ou seja, o Bolsonaro não pode falar com o Augusto Heleno, o Augusto Heleno não pode falar com o Braga Neto, e o Valdemar Costa não pode falar com o Bolsonaro. O Valdemar Costa é o presidente do PL. Então vocês imaginem, em ano de eleições municipais, o Bolsonaro não poder coordenar as campanhas, as ações do PL juntamente com o presidente da legenda. É uma situação complicadíssima, e quem trouxe isso à baila, pasmem, foi um jornalista do Metrópolis. Tá? Foi um jornalista do Metrópolis. Então, galera, o resumo da ópera aqui é o seguinte: é o que a gente vem falando há muito tempo, e existem pessoas que não gostam, ficam com raiva da gente quando a gente diz. O plano deles sempre foi prender o Jair Bolsonaro. Estão dizendo aí que quando, né, tudo foi divulgado, que tudo isso é consequência da delação do Mauro Cid, do trabalho do hacker lá de Taubaté, né, e tudo vai ficar amarradinho, todo mundo vai entender. Gente, quando você lê essas decisões contra o Bolsonaro, né, não vamos falar em nomes aqui, você vai olhar aquilo ali, não tem ponta nenhuma amarrada, gente. Se for amarrada é com fio de ovos, né? Ou então com fio dental. É uma coisa, né, embaraçosa até ler aquilo ali. Mas para a imprensa não existe compromisso com a verdade. Né? Eles vão dizer que está tudo amarrado. E o esquerdista médio não tem capacidade, pessoal, de entender uma postagem simples em uma rede social, quiçá compreender uma decisão judicial cheio de juridiquês. Né? Vão repetir que nem papagaio o que querem que eles repitam. Então, o entendimento geral vai ser o quê? Não, tá tudo certo, o Bolsonaro queria um golpe, e essas pessoas aí fizeram parte desse projeto de golpe aí para derrubar um presidente eleito democraticamente, e pronto, tá? E eles não vão desistir até conseguirem botar o Bolsonaro na cadeia, nem que seja por 24 horas, só para eles poderem chamar o cara de ex-presidiário, só para dizerem que ele já foi preso, só para postarem meme na internet. Por quê? Porque é o que a gente faz com o cara que foi preso de verdade por cometer crimes verdadeiros. Se vocês chegarem para mim agora, depois de tudo isso que está acontecendo, e me perguntarem: Ed, você acha que isso vai se resolver? Só por um milagre no curto prazo, galera. Só por um milagre isso vai se resolver. Vocês querem um sinal disso? Vocês não vão ver ninguém da direita permitida, que não é direita, né? MBL, por exemplo,
criticando essas operações que eles sabem que são tirânicas. Eles sabem que são operações ilegais. Tá aí um exemplo, esse bunda mole, esse pela-saco do brigadeiro, falando, olha aí, bem feito, Felipe G. Martins. Né? Milícia digital, né? Assassinato de reputação, discurso de esquerdista. Por quê? Porque essa galera, né, da direita trans, eles dependem da queda da direita verdadeira, da direita conservadora, para conseguirem alcançar algum tipo de protagonismo no cenário político, no tabuleiro político. Né, para voltarem com o teatro das tesouras. Essa galera aí representaria o PSDB. Uma oposição fake a um governo de esquerda. Né, então, isso aí é um retrato do que eles querem implementar no Brasil. Eu não acredito que no curto prazo a gente vá reverter essa situação. Agora, como eu disse no começo do vídeo, é por isso que eu disse, não dá para se desesperar, porque quando você se desespera, invariavelmente você toma decisões erradas, no impulso. E a gente tem que ter paciência para jogar esse jogo. Né? Assim como o Bolsonaro disse na live, que tinha lá quando jogava banco imobiliário, porque ele tinha lá a estratégia dele e tinha muita paciência. Tá? Para finalizar aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai amarrar tudo isso, inclusive a introdução que eu fiz do vídeo. Se por milagre a direita voltar ao poder, ela vai ter que parar de se importar com o vitimismo da esquerda, com o que a esquerda diz, porque eles não estão nem aí para o que a gente fala. Estão todos comemorando isso aí. E não se importam quando a gente expõe a contradição deles. Então, se acontecer da gente voltar ao poder, a gente vai ter que aprender algumas lições, sim, com a própria esquerda. Tá? Mais do que isso, não dá para falar. Uma informação importante aqui para vocês. Por tudo isso, né, por conta de tudo isso, eu serei obrigado, literalmente obrigado, a recriar a minha plataforma. Porque cedo ou tarde, isso aqui que vocês estão vendo, vídeo do Ed, de outros influenciadores aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, nada disso vai existir mais. E se vocês quiserem informação, não tem jeito, galera, não tem jeito. Todo mundo vai ter que migrar para plataformas individuais, por exemplo, como a da Bárbara. Porque isso aqui não vai existir mais. E é assim que a gente pode construir um futuro para que a médio e longo prazo a gente volte ao poder. E printem tudo que essa galera está falando, porque quando a gente implementar a mesma coisa, eles não vão poder reclamar. Um forte abraço. Força, presidente, força Augusto Heleno, força Braga Neto, Felipe, Anderson Torres, que voltou a ser alvo. Todos vocês, força, fé em Deus. A gente vai superar essas dificuldades. Tá? Forte abraço, a gente se vê por aí.